Olá, queridos jovens do Presbitério Rio Norte, estamos aqui mais uma vez com vocês. É uma alegria, uma honra poder reencontrar a vocês através desse vídeo e dessa vez para poder responder algumas perguntas. Recebi várias perguntas aqui relacionadas à questão do amor, para que possamos então tirar essas dúvidas. Eu vou então agora passar direto ao ponto com essa pergunta que nos chegou, que é a seguinte: por que o amor de um casal homossexual não é considerado amor de verdade pelos evangélicos? Vou repetir a pergunta. Por que o amor de um casal homossexual não é considerado amor de verdade pelos evangélicos? Bom, algumas coisas primeiro a serem consideradas. A Bíblia considera casal a união heterossexual, né? Deus, quando instituiu o casamento, fez para que o casamento fosse heterossexual, monogâmico e duradouro. Esse é o plano de Deus para o matrimônio. Então, nós não temos como reconhecer um casal homossexual. A segunda questão que se coloca aqui dentro dessa pergunta é amor de verdade, né? Não é considerado amor de verdade. Nós temos aqui algumas coisas a considerar e eu vou fazer essa consideração com uma outra pergunta, ou algumas perguntas. Primeiro, pode um amor ser verdadeiro e não ser aceito por Deus? Então pense bem. Indo por um outro lado, uma outra questão que vai nos ajudar a entender também a pergunta e a resposta dessa pergunta. Alguém pode adorar um ídolo, adorar uma imagem, cultuar, né, algum Deus diferente, né, um outro Deus, e mesmo assim ter sinceridade no seu coração? Se há sinceridade, há verdade. Então, mas é correto? Está aprovado pela Bíblia? Nós sabemos que a Bíblia ela condena a idolatria. Nós temos aí inúmeros exemplos no Antigo Testamento do povo de Israel sofrendo, né, castigo por parte de Deus em função da sua idolatria, em função de ter adorado a outros deuses. Mas se nós formos analisar bem, uma pessoa pode ser adoradora de um outro Deus ou ser, digamos, devota de algum santo, por exemplo, né? Pegando aqui um exemplo mais próximo aqui de nós brasileiros, e fazer isso com sinceridade de coração, ou seja, ter verdade naquela adoração. Isso não significa que está sendo aprovado por Deus. Agora vamos então pegar um exemplo bíblico para que nós possamos ter um entendimento melhor. É o caso de Davi com Batseba. Davi olhou para Batseba, cobiçou aquela mulher que não era sua mulher, ele a chamou, né, para então poder coabitar com ela, né, e com isso ele adulterou. E não somente isso, mas também enviou Urias, né, o marido de Batseba, para a frente de batalha para que ele pudesse morrer. Bom, todos conhecem a história. Agora, o que acontece depois disso? Primeiro, Davi foi alertado do seu erro pelo profeta Natan. Davi tomou consciência de que tinha realmente errado diante do Senhor, que Deus não aprovou aquele ato. Ele se arrependeu, né? No entanto, dessa união adúltera nasceu uma criança, né? E esta criança depois veio adoecer. E quando ela adoece, Davi ele se desespera, ele começa a clamar a Deus pela vida da criança, para que a criança fosse curada. E, no entanto, ela veio a falecer, né? Outra coisa importante, Davi ele acabou se casando com Batseba, ele a tomou para si por mulher. E depois de Batseba, Davi teve então o filho, um outro filho, que veio a ser herdeiro do seu trono, que é Salomão. Então a pergunta, o, o casamento de Davi com Batseba não era verdadeiro? O amor que ele tinha por ela não era verdadeiro? Então a pergunta que nós devemos fazer não é se o amor é verdadeiro ou não,
mas sim se ele é aprovado por Deus ou não. O fato de ser verdadeiro não significa que ele seja aprovado. O fato dele ser sincero não significa que ele é correto. Você pode estar praticando um ato com toda sinceridade, e, no entanto, esse ato ser errado, ou não ser aprovado, ou por Deus ou pela lei dos homens, dependendo do qual seja o caso. Né? Então, nós não estamos questionando aqui se o amor é verdadeiro ou se não é verdadeiro, se o amor é sincero ou não é sincero, o amor entre dois homens ou duas mulheres, né? No caso, na prática do homossexualismo. Mas nós devemos analisar se esta união é aprovada por Deus, se esta união ela tem a bênção de Deus, se esta união ela está em conformidade com aquilo que nós encontramos na palavra de Deus, na nossa regra de fé e de prática, nosso manual de fé e de prática. Nós vamos analisar então dois versículos que estarão contribuindo para a nossa compreensão a respeito desse tema em relação ao que nós encontramos então na Bíblia. O primeiro que eu trouxe para compartilhar com vocês é em Levítico 18, 22, onde o texto diz: Não te deitarás com o homem como se fosse mulher, é abominação. Nós percebemos na lei no Antigo Testamento uma contrariedade em relação a essa questão da homossexualidade, de uma forma bem clara aqui nesse texto. Muitos evangélicos têm uma tendência de renegar o Antigo Testamento, dizendo, olha, nós não estamos vivendo mais sob a lei, então nós não temos que estar seguindo aquilo que o Antigo Testamento fala, isso era do tempo da lei, nós estamos sob a graça, mas esse tipo de argumento ele não cabe, ele não é válido, em função de que nós temos, por exemplo, os 10 mandamentos, que estão dentro, né, da lei, que foi entregue a Moisés, e nós sabemos que tudo aquilo que Deus exige ali nos 10 mandamentos é perfeitamente aplicável à vida do cristão hoje, no século XXI. O que precisamos fazer a diferenciação em relação à lei é sobre as leis que dizem respeito às questões cerimoniais, que foram todas elas cumpridas em Cristo, leis que dizem respeito a questões dos sacrifícios e que estão relacionadas à questão sobre o perdão dos pecados, que foram cumpridas em Cristo, e aquelas que dizem respeito a questões morais, a questões de comportamento, né? Então nós precisamos ter essa distinção, esse bom senso de poder observar entre uma coisa e outra. Um outro texto também, que é bem conhecido e normalmente é utilizado de uma forma bem clara, bem objetiva em relação a essa questão, esse tema, está em Romanos capítulo 1, 26 e 28, e diz: Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que menosprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não devia. Eu destaquei aqui nesse versículo algumas partes que são bem contundentes em relação a estes comportamentos que são apontados pelo apóstolo Paulo, e que ele classifica como, primeiro, paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram as relações naturais por outras contrárias à natureza. Então, nós temos também em relação aos homens o comportamento masculino de homossexualidade, que ele diz abandonar as relações naturais. Então, aquilo que é natural foi abandonado, e a mesma coisa se fala em relação às mulheres que optaram por outras relações contrárias à natureza. E ele também complementa a relação aos atos praticados por homens, atos indecentes, e também apontando que recebem o castigo merecido pela sua perversão, né? Que é a consequência desse pecado, né?
E, finalmente, ao final do versículo, dos 2 versículos, o apóstolo Paulo aponta que Deus entregou uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Nós percebemos que o apóstolo ele deixa claro que tais pessoas, e é lógico que você precisa fazer um estudo de todo o capítulo, né, de todo o contexto para entender de quem Paulo está falando aqui, mas nós podemos, mesmo nesses versículos, concluir facilmente que são atitudes não aprovadas por Deus, são atos não aprovados, contrários à natureza. Ou, em outras palavras, não foi para isso que Deus criou o homem e a mulher, para realizarem atos sexuais dessa forma, né? Então, acho que fica bem claro. Então, terminando aqui, para nós podermos concluir a resposta a essa pergunta, nós vivemos num mundo pós-moderno, onde os sentimentos, né, as sensações, elas são muito valorizadas. Então, muitas vezes as pessoas pautam os seus comportamentos, as suas escolhas, a partir daquilo que elas sentem. Sendo algo sincero, logo concluem ser correto. Se o meu amor é sincero, se o meu amor é verdadeiro, portanto, não há nada de mal em praticar ou estar amando tal pessoa, desde que haja sinceridade, haja verdade. No entanto, nós não podemos pautar as nossas decisões apenas naquilo que sentimos, apenas naquilo que consideramos ser sincero. Nós precisamos pautar as nossas decisões em valores. E esses valores fazem parte de um direcionamento que recebemos a partir de um arcabouço de compreensão que vem da própria palavra de Deus em relação aos cristãos, né, que têm as suas decisões pautadas dentro daquilo que a palavra nos aponta, daquilo que a palavra nos orienta. Essa é a nossa regra, essa é, é o nosso guia. Nós cremos que é um guia seguro pelo qual nós podemos viver. Diferentemente disso, nós temos pessoas que não têm compromisso nenhum com a palavra, não têm nenhum compromisso com a vontade de Deus e pautam as suas decisões pelos seus sentimentos, pelo aquilo que percebem, aquilo que acham que é melhor, né? Tiram a partir do seu próprio raciocínio. E vamos então passar à próxima pergunta, que é a seguinte: evitar orar e ler a Bíblia na faculdade ou no trabalho significa que não ama a Deus o suficiente? Para responder essa pergunta, nós precisamos fazer uma avaliação, ou seja, quem fez a pergunta, né? Avaliar como está a sua vida com Deus, como está a sua comunhão com Ele. Nós cremos que o crente ele sente prazer na comunhão com o Senhor. O crente que foi salvo, que passou pela experiência da conversão, é uma nova criatura e que tem o Espírito Santo agindo dentro dele, que é guiado pelo Espírito, ele sente prazer em ler a Bíblia, sente prazer em orar. Como diz o Salmo número 1, o versículo 1 e 2, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O seu prazer está na lei do Senhor. Nós cremos que é algo realmente que é uma consequência natural, você buscar a Deus quando você percebe, né, o Espírito Santo agindo em você, a alegria em estar na casa do Senhor, estar na comunhão com os santos, ter a meditação da palavra de Deus e o momento de oração. São atividades que trazem alegria à vida do crente. Também é preciso avaliar em relação ao motivo que levou você a não ler ou a Bíblia ou orar, porque existem situações onde, de fato, isso não é possível. Eu me lembro bem de alguns anos atrás, a notícia de um goleiro de um determinado time que foi advertido pelo técnico, porque nos jogos
em que eram disputadas as partidas, né, no estádio já de futebol. Enquanto o seu time estava atacando, ele pegava a Bíblia para ficar lendo. E numa dessas ocasiões ele acabou levando um gol porque o outro time fez um contra-ataque, ele não percebeu, estava lá debaixo da baliza, lendo a Bíblia, e o time dele então acabou levando esse gol. Cremos que existe hora para tudo, né? Existe momento para tudo, e você precisa ser prudente para não estar pegando a sua Bíblia no momento em que você deveria estar trabalhando, ou achar que deve orar no momento em que a sua presença é necessária na faculdade ou você deve estar estudando. Acima de tudo, o crente ele precisa ter equilíbrio, né? Saber organizar o seu tempo para o estudo, para o seu trabalho, para as suas atividades do dia a dia, e também ter o tempo adequado e sempre reservado para buscar a Deus em secreto, como Jesus ensinou, né? Devemos entrar no quarto, fechar a porta, buscar a Deus em secreto, e o Deus, nosso Deus que nos vê em secreto nos recompensará. É importante nós lembrarmos desse momento a sós com Deus, desse momento em que podemos meditar na palavra, falar com o Senhor a respeito das nossas ansiedades, daquilo que tem perturbado o nosso coração, louvar ao Senhor por tantas bênçãos que Ele tem nos dado. Quando o crente ele passa a buscar mais a Deus, quando ele reserva tempo para oração e organiza o seu tempo, seus horários em função também dessas atividades, ou incluindo, né, dando prioridade, buscando o reino de Deus em primeiro lugar, com certeza ele vai ser tomado de uma grande alegria e vai receber da parte de Deus também o equilíbrio para poder coordenar todas as atividades da sua vida. Espero que você busque ao Senhor com intensidade e peça a Deus sabedoria para poder decidir e organizar todas as prioridades da sua vida, e que Deus possa abençoá-lo grandemente nessa tarefa. Amém. A próxima pergunta, então, é a seguinte: como devemos expressar nosso amor a Deus? Como devemos expressar nosso amor a Deus? Em primeiro lugar, expressemos o nosso amor ao Senhor com sinceridade. De nada vale você querer ensaiar algum tipo de ação, algum tipo de atitude que não seja sincera, que não venha realmente do fundo do seu coração, que não seja algo que brote de dentro de você de uma forma espontânea e natural. Muitos crentes, às vezes, têm alguns tipos de comportamento, de atitudes, de maneiras de agir, que são nada mais, nada menos do que a cópia daquilo que os outros estão fazendo. Eles vão à igreja e observam o que estão fazendo ao seu redor, até mesmo a maneira de orar, e é muito comum quando você percebe que aquele crente está fazendo o que Jesus condenou. Repetição, ou seja, repetindo as palavras, né? Ou aumentando as palavras, mas não há sinceridade, não há espontaneidade, não há naturalidade em relação ao que ele está fazendo para o Senhor. Então, o primeiro passo é buscar de Deus a intimidade, buscar a comunhão com Deus de uma forma sincera e natural, para que tudo que você fizer seja espontâneo e realmente guiado pelo Espírito Santo. O segundo ponto a considerar é que nós expressamos o nosso amor a Deus servindo, né? Quando nós servimos ao Senhor, nós estamos expressando o nosso amor. Quando nós nos submetemos ao Senhor, procurando obedecer a sua palavra, nós estamos amando ao Senhor. O Senhor Jesus disse, né? Vós sois meus amigos se fizeres o que eu vos mando. Se nós nos submetemos àquilo que o Senhor nos direciona a fazer, obviamente nós estamos demonstrando o amor. O amor é demonstrado na medida da nossa submissão, na medida do serviço, na medida em que estamos interessados em agradar a Deus, em fazer com que Ele seja exaltado. Então é importante você perceber que tudo na sua vida precisa ser para a glória de Deus. Tudo que fizermos seja para glorificar ao Senhor. Você expressa o seu amor a Deus através do louvor, quando com sinceridade de coração você levanta sua voz e você declara diante de Deus
a sua alegria em tê-lo como Senhor da sua vida. Quando você observa na sua vida, ao seu redor, tudo aquilo que ele tem feito e você percebe com gratidão, né, que o Deus que você serve é um Deus misericordioso e bom. E isso vai fazer com que você expresse o seu amor através das suas palavras, através dos cânticos, através da exaltação ao Senhor, pelo que você declara diante dele. Nós expressamos também o nosso amor a Deus servindo ao nosso irmão e servindo ao nosso próximo. Jesus, no seu sermão profético, lá em Mateus, capítulo 24, ele diz, né, que quando ele retornar, quando ele voltar para buscar a sua igreja, ele vai reunir diante dele todos os que os cabritos, vai separar os cabritos das ovelhas, né, conforme diz lá naquela explanação do Senhor Jesus, e ele vai dizer, bem-aventurados, entrai no reino preparado para vós, porque tive sede e me deste de beber, tive fome, me deste de comer, estava nu, me vestistes, era encarcerado e fostes ver-me. E eles vão perguntar, então, naquele momento, quando foi, Senhor, que nós tivemos com fome, te deste de comer, ou com sede, te deste de beber? E ele vai responder, todas as vezes que fizestes a um desses pequeninos, a mim o fizeste. Quando nós servimos ao próximo, nós estamos expressando o nosso amor a Deus. Quando nós estendemos a mão para o necessitado, quando nós buscamos expressar amor e misericórdia por aquele que está perto de nós, nós estamos expressando amor a Deus também. Da mesma forma, em relação ao nosso convívio entre os irmãos, o convívio fraternal, quando expressamos amor ao nosso irmão e procuramos servi-lo e procuramos estar sendo úteis à vida dos outros, né? Estando praticando o amor cristão uns pelos outros, nós estamos também agradando a Deus, estamos expressando o nosso amor a Deus. Enfim, a vida cristã normal é aquela vida em que o servo do Senhor, ele procura agradar a Deus, servindo-o, procura agradar a Deus, fazendo a sua vontade, obedecendo a sua palavra, tendo prazer na palavra de Deus, servindo ao próximo, amando ao seu irmão em Cristo, louvando o Senhor de coração, expressando uma dedicação a Deus de forma sincera e natural. E a próxima que recebemos é a seguinte: como saber até onde o amor próprio pode ir para que não seja maior do que nosso amor para com Cristo? Ter amor próprio é algo importante. Uma autoestima equilibrada é útil para a nossa vida. A pessoa que não ama a si próprio, como pode amar o seu próximo, né? Nós devemos amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos. E se não existe esse amor próprio, nós não conseguiríamos expressar amor também ao nosso próximo. Então, uma autoestima equilibrada é algo fundamental. Mas quando esta autoestima ela acaba extrapolando, quando há excesso de amor próprio, e aí então manifesta-se a vaidade, o orgulho, né, a presunção, o individualismo. Isso tudo são expressões de um desequilíbrio em relação ao seu amor próprio. Você olha mais para o seu interesse, você está interessado em numa vaidade muito grande, demonstra uma vaidade muito grande, e a pessoa que demonstra essas características, essas atitudes, denota de fato que muito do seu tempo, muito da sua atenção, muito do seu prazer está voltado para si mesmo, para exaltar a si próprio, para poder colocar-se diante dos outros em proeminência. E a palavra de Deus diz que todo aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Então, um bom termômetro para podermos medir como está o nosso amor próprio é avaliarmos as nossas ações, avaliarmos os nossos interesses. Quanto do meu tempo é gasto comigo mesmo? Quanto do meu tempo é gasto com os meus interesses, em dar proeminência à minha própria pessoa? E aí vamos ter que olhar as atitudes, né, que estamos adotando na nossa vida para saber realmente se está havendo um excesso de amor próprio. Evidentemente, quanto mais nos aproximamos
desse interesse próprio, desse interesse da exaltação pessoal, quanto mais gastamos o nosso tempo com a vaidade, com o hedonismo, com coisas que estão relacionadas à exaltação do nosso eu, menos tempo nós teremos também para o Senhor Jesus Cristo. Para podermos amar ao Senhor de coração, é necessário que nós possamos colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Na medida da nossa submissão a Cristo, nós vamos estar, então, atingindo o equilíbrio. Quanto mais perto do Senhor Jesus, mais dedicados nós nos tornamos e menos orgulhosos, vaidosos ou metidos. Quanto mais perto de nós mesmos e do nosso próprio interesse, mais então nós nos distanciamos do Senhor. O apóstolo Paulo, em Gálatas, no capítulo 5, ele diz que a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ou seja, se nós sabemos que existe essa batalha espiritual entre a carne e o espírito, evidentemente, quanto mais atenção, quanto mais tempo, quanto mais dedicação eu dou à carne, menos tempo e dedicação eu estarei dando ao espírito na minha vida. Busquemos do Senhor um equilíbrio no nosso viver. Busquemos de Deus termos um amor próprio que seja equilibrado, que seja adequado, e para que possamos também dedicar ao Senhor o melhor da nossa vida e fazer com que Ele sempre seja honrado em tudo que fizermos, em tudo que falarmos, nos nossos pensamentos haja sempre a prioridade para o reino de Deus. A próxima que nós recebemos é a seguinte: em tempos atuais, como permanecer na fé e no amor, mesmo sem esperança? É um fato que todos nós passamos por tribulações. Todo crente enfrenta angústias na sua vida, enfermidades, problemas, perseguição. São situações difíceis que nos levam, muitas vezes, a desanimarmos, a nos entristecermos. Nós não podemos, de forma alguma, achar que essas tribulações, que esses problemas, angústias que passamos, pode, de alguma forma, remover a nossa esperança. Que a esperança que temos foi colocada pelo próprio Deus, é consolidada em nosso coração pelo seu amor. A esperança que temos não se limita apenas a esta vida, mas nos fala a respeito daquilo que ainda está por vir. Para responder essa pergunta, eu gostaria de tomar aqui um texto da Palavra de Deus que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículos 1, 2 e 5, que diz o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso, pela fé, a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Nós percebemos nesse versículo que o apóstolo Paulo, ele cita a Trindade. Fala em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três, ou as três figuras, três partes da Trindade, operam conjuntamente para o nosso bem. Primeiramente, ele começa dizendo que nós temos paz com Deus. E isso vem através da justificação pela fé. A justificação é exatamente a ação de Deus que, por meio de seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário, que nos torna justos diante do Senhor. Nós estávamos condenados, estávamos afastados de Deus por causa da condenação do pecado. Estávamos longe dele, éramos considerados inimigos de Deus. No entanto, através do sacrifício de Cristo, nós fomos aproximados do Senhor. Fomos considerados justos, não mais condenados, não mais destinados à perdição eterna, no entanto, justificados, agora aceitos por Deus. E essa justificação nos proporciona o acesso ao Pai. Esta justificação nos proporciona esta comunhão que temos com o Senhor e que para nós é tão importante e tão vital. Também o apóstolo Paulo nos diz que nós temos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Normalmente, quando falamos
da graça, nós lembramos sempre da graça salvadora. Justificados pela graça, salvos pela graça. Paulo aos Efésios, ele vai dizer, né, que nós fomos salvos pela graça. Isso é um dom de Deus. De fato, existe a graça salvadora, o favor imerecido de Deus que se manifestou na nossa vida, nos trazendo a salvação por meio de Cristo. No entanto, nós entendemos a graça também como um favor de Deus que é dispensado a nós diariamente, que é exatamente aquilo que recebemos da parte do Senhor, que nos capacita a podermos enfrentar as nossas lutas, as nossas batalhas diárias, os nossos problemas, porque a graça de Deus, ela nos renova. A graça de Deus, ela nos restaura. Pela graça de Deus, nós somos preparados para enfrentar as dificuldades. Essa graça nos acompanha. Esta graça, não apenas nós a conhecemos na cruz de Cristo, na salvação que recebemos, mas ela se manifesta diariamente, como eu disse, para que possamos ter habilidade, possamos ter capacidade, possamos ter forças para enfrentar cada e qualquer situação. Por isso, nessa graça, diz o apóstolo Paulo, estamos firmes. E também ele completa dizendo que nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Gloriamos ou nos alegramos, nos regozijamos na esperança da glória de Deus. E ele aqui fala a respeito de uma realidade futura, essa glória que nos está preparada. Isso nos traz alegria, isso nos renova também, isso nos faz regozijar, ter gozo indescritível quando nós pensamos a respeito daquilo que Deus está preparando para nós. Isso nos faz pensar que é impossível algo nos tirar a paz, algo nos deixar sem esperança, algo que vivemos ou passamos está abalando de tal forma a nossa vida que estejamos então completamente desesperados. Ao contrário, nós sabemos que as lutas que aqui enfrentamos não se comparam com aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Portanto, olhamos para a nossa frente, olhamos para o nosso futuro com essa esperança renovada. Olhamos com alegria, porque sabemos que o Senhor tem preparado para nós uma glória indizível, algo que nós não podemos de forma alguma comparar a nada daquilo que existe ao nosso redor. Nós nos alegramos na glória que o Senhor está nos preparando, na glória de Deus. Gloriamos na esperança da glória de Deus. E o apóstolo Paulo completa, ao final do versículo, dizendo: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Deus derramou este amor em nossos corações. Este amor que experimentamos, este amor que vivemos e que usufruímos diariamente, e também de uma forma muito especial pela ação sobrenatural do Espírito Santo em nós, é que renova a nossa esperança. Nós não nos decepcionamos com essa esperança, nós não nos frustramos, porque sabemos que esta esperança, ela é uma expectativa real de algo que de fato irá se cumprir. E como temos certeza disso? De que alcançaremos a glória? Como temos certeza de que realmente essa esperança, ela é algo factível, algo no qual nós podemos colocar, de fato, toda a nossa expectativa? Porque o amor de Deus derramado em nossos corações, e o qual nós usufruímos diariamente por meio da ação do Espírito Santo, nos garante isso. Ou seja, você percebe que o amor de Deus é uma garantia de que a sua promessa irá se cumprir. O amor de Deus é uma garantia de que vale a pena realmente estarmos alimentando ou vivendo essa esperança em relação à glória que está por vir. Portanto, meus amados irmãos, nós temos vários motivos para podermos renovar as nossas forças, renovar a nossa esperança, renovar a nossa alegria. O Senhor, ele tem nos abençoado diariamente. Nós fomos agraciados com Deus pela salvação. Nós fomos agraciados pelo Senhor pela justificação. Temos paz com Deus. Podemos ter acesso direto ao nosso Pai.
O véu do templo foi rasgado de cima a baixo. Esse acesso agora está aberto, está liberado para todos nós que estamos em Cristo Jesus. Nós somos firmados na graça, esta graça que nos sustenta, que nos renova diariamente. Temos uma esperança, a esperança da glória que está por vir. E esta esperança é renovada a cada dia pelo amor de Deus em nossos corações. Deus os abençoe e que possamos cada dia usufruir destas bênçãos maravilhosas que vêm da salvação em Cristo Jesus, do sacrifício que ele fez por nós. Amém.